palestrante, quando vai falar alguma coisa, a gente fala, e agradece a oportunidade, né? Fica parecendo meio clichê, como se a gente não quase fosse um ritual. Mas eu quero mostrar para vocês que o Cantinho realmente oferece oportunidade para quem vai começar na seara, né? Então, a oportunidade que vocês me deram aqui em estar no Irmão Moacir, realmente eu agradeço muito, porque me tira do lugar, né? Me faz estudar mais e praticar um pouco mais, e faz a gente ficar junto, aproximar, criar amigo. Então, realmente é uma oportunidade. Se o Cantinho não abrisse para as pessoas que estão chegando na casa há pouco tempo, isso não estaria acontecendo. Então, a gratidão ela é sincera e eu não quero que ela seja aqui, pelo menos hoje, como simplesmente um ritual para a gente começar um estudo. Para se Pôs para gravar, meu reconhecer. bem? Já pôs para gravar? Boa, linda, você é maravilhosa. Já está gravando, que já tem coisa de Ah, pausa. bom, Ótimo. beleza. Então, assim, para não deixar aí esse agradecimento perdido, né? E hoje nós vamos falar aqui na questão 419, que ela começa um assunto assim novo, que é a relação sobre a transmissão oculta do pensamento. Olha que interessante, né? A gente vai começar a falar sobre transmissão de pensamento. E às vezes até no mundo de hoje, nesse corre-corre, com tanta tecnologia, hoje aqui a gente conversando, se comunicando, né? E será que ainda tem essa questão de transmissão de pensamento? Como é que isso ocorre? E aí o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer. Na questão 419, o Kardec pergunta assim: que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Então, estou perguntando o seguinte, engraçado, a gente fica achando que a ideia ela é de posse de uma única pessoa. Essa é a minha ideia, é o meu pensamento, né? E aí eu começo a estudar e tudo, a compreender uma coisa que antes ninguém compreendia. Quando a gente compreende algo que ninguém talvez ainda compreendia, a gente aqui na humanidade identificou que era uma descoberta. Mas claro que a gente não descobriu nada, né, gente? Já existia. Até aqui mesmo a gente for pensar nos estudos históricos, quando a gente fala, e quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Descobriu? Como assim? O Brasil já existia. Ele passou a conhecer o Brasil, passou a conhecer as Américas, né? Um mundo novo, uma terra nova. Isso já existia. Quando a gente fala dos grandes cientistas, né? A gente pode falar aí sobre o Newton. Eu lembrei outro dia do Galvão comentando lá sobre a lei da gravidade como se fosse Alice, né? Eu falei, meu querido, mas aí o físico foi o Newton. Então, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton. Então, isso já existia. O Newton compreendeu essa mecânica, essa forma da vida acontecer. Porque quem, na verdade, criou tudo foi Deus. E a gente, com essa inteligência que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo as coisas que já existem e comunicando a todo mundo. Só que o interessante é que consegue perceber isso, que isso ocorre espalhado pelo mundo inteiro. Então, não fica circuncidado em uma única pessoa. Tanto é, nós passamos há pouco tempo aí sobre dia 21 de abril, a comemoração aí do Tiradentes, né? E esse sonho de liberdade, de construir um mundo novo, né? Sem exploração e tudo, a gente passou até muito aí sobre Confidências de um Inconfidente, do livro psicografado, né? Na doutrina espírita, mostrando essa sessão, eram ideias que não estavam só na cabeça dele, estava na cabeça espalhada de vários locais do mundo, para que a gente pudesse construir uma humanidade melhor, umas relações humanas melhores. Então, diante dessa observação que se tem, Kardec pergunta: como é que dá essas causas assim que um determinado pensamento, uma determinada descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Não é só de um. E aí os espíritos respondem: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que a ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la.
Eu lembrei aqui que nós, brasileiros, muitas vezes enciumados, ou até mesmo querendo pegar, né, de posse, que a gente ainda tem muito essa questão do orgulho, né, gente, do egoísmo, querer só para si, e aí a gente tem aquela questão, né, quem inventou o avião? E a gente fala, é Santos Dumont. Aí os Estados Unidos falam, não é Santos Dumont, não, aqui já existia, né, que já é da autoria dele, fala que foram os irmãos Wright, e Santos Dumont foi em 1906, os norte-americanos foram em 1903, dizem eles. Mas antes de Santos Dumont sair com 14 bis, ele já estava voando, porque já tinha feito balão, já tinha feito muitas outras coisas. E aí fica naquela guerra. Então, quem inventou quem? Quem foi, então, o autor, o pai da aviação? Né? Para os brasileiros, vai ser Santos Dumont. Para os norte-americanos, vai ser os irmãos Wright. Como é que a gente pensa nisso? Nessa mesma época, porque 3 anos, você concorda que pode ser 3 anos que eles ainda estavam fazendo antes de se tornar público, mas a ideia já estava em um aqui no Brasil e já estava em outros nos Estados Unidos? E é exatamente isso, né? Quem é? Aí fala, olha, a ideia de fato fica no ar. A gente fica nessa coisa toda, né? Vai saber que esses pensadores aí, Santos Dumont e os irmãos Wright, durante o sono, não tenham se encontrado, não tenham trocado ideias, e até com outros espíritos já desencarnados, preparados para criar essa condição, porque o plano espiritual já tinha a aeronave, né? Então já estava dando ali situações para eles de como que pode fazer isso, de um objeto mais pesado que o ar levantar voo. Olha que interessante, para aquela época seria algo impossível, e era uma ideia completamente nova. Então, a gente fica pensando, será que isso ocorre? Né? É possível? Olha, essas invenções acontecem. Também, e é bem interessante a gente analisar e ver, né? Isso é assunto até para revista super interessante a respeito dessa grande polêmica de quem foi que inventou o avião. Mas não é só com isso, não, com outras situações também, até em relação ao computador. E olha só que interessante, no filme O Jogo das Imitações, tem ele no Netflix, deve ter ele em outro lugar. É bem interessante assistir, porque além de ser um filme baseado em fatos reais, ele mostra várias situações humanas que é passível de acontecer, que a gente precisa superar, mas ele mostra como foi que o computador surgiu. E o desejo, né? Que não foi só também de uma pessoa, de um ser pensante, e essa questão de ter sempre em contato com quem pode dar uma contribuição inovadora. Então, plena guerra, né? Imagina, olha como em uma situação muito desfavorável, a gente ainda consegue tirar situações favoráveis que de agora para frente. Então, Como durante que a é o nome guerra, do filme, Tati? o O nome do jogo filme? das imitações, o jogo da imitações, Ah, das sim, imitações. legal. É muito bacana, vale a pena assistir para a gente ver. E aí fica na guerra, né? Foram os Estados Unidos, foram a União Soviética, os Estados Unidos revelou, porque ele consegue criar todo o mecanismo do computador, mas a União Soviética já tinha os russos já tinham essa mecânica de fazer essa criptografia de outra forma. E aí os Estados Unidos descobrem e começa a criar um computador deles. E aí anuncia para todo mundo. Então a gente mostra que essas coisas acontecem. E se aqui os espíritos já estão nos orientando e já falou para a gente, né? Eu acho bonitinho porque eles falam assim, olha, no livro dos espíritos tem isso direto, né? Que eles falam assim, e isso já foi falado, já falei isso para vocês e eles explicam mais. É igualzinho nessa pergunta, olha, já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Nós já falamos isso aqui também, né? Que a gente sai durante o sono e a gente pode se conversar. Então, eu fico imaginando, e assim, se Deus permitiu, tanto que a gente se encontra, até o pessoal aqui encarnado do cantinho, a gente dorme e vai se encontrando. Aí ele fala: ora bem, quando se dá a despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim, é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supões. Todos, sem suspeitarem, contribuem para propagá-la. Quando ele fala todos, porque as necessidades e as ideias, as mentes que a gente, os pensamentos que a gente vai emitindo, vai parando. Mais para frente no estudo,
Nós vamos ler alguns trechos aqui do capítulo 1 do livro No Mundo Maior, quando esses espíritos que saem do corpo se encontram com Eusébio para poder tomar instruções de como resolver problemas de equilíbrio psíquico e emocional. E no livro conta que são 1.200 espíritos ali, e desses 1.200, 80% são de encarnados, que em sono vão lá para poder conversar. E estão espalhados por religiões diferentes e por profissões diferentes, entre psiquiatras, psicólogos, né? Para poder trabalharem para contribuir para o equilíbrio. Olha que interessante. Depois a gente lê um pouquinho, porque vale a pena para a gente ilustrar essa questão. E diz assim: desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Vamos entender isso. O nosso próprio fica parecendo assim, que a gente tem um espírito e não que a gente é um espírito. Por isso é que muitas vezes a gente julga que a gente tem um espírito, porque é da forma como foi traduzido. Mas o que está dizendo aqui, ó, nós espíritos, nós, né, espírito, a gente vai muitas vezes revelar para outros espíritos o malgrado nosso, aquilo que a gente está preocupado, aquilo que a gente está ansioso, né, já no estado de vigília. Então, eu estou aqui, acordada, preocupada com algumas coisas que eu tenho que resolver na minha vida. Aí eu durmo, ou não, às vezes até em prece, né? E vou procurar outro espírito e vou falar para ele: olha, eu estou fazendo sim, eu estou resolvendo isso. É o que às vezes a gente chama lá no livro dos médiuns, a gente vai olhar um pouquinho mais quando a gente faz uma evocação. A gente faz uma evocação de um transe mediúnico dentro de uma reunião mediúnica para conversar com determinados espíritos. Mas essa evocação não é só feita dentro da reunião mediúnica. A gente também busca isso porque é uma faculdade do espírito encontrar com outros espíritos para se interagirem e buscar soluções com um fim útil. Né? Como que eu vou resolver isso para buscar ajuda? Isso é treino que quando a gente está, então, aqui em estado de vigília, que estamos nos manifestando no corpo físico, no corpo orgânico, precisamos também ter esse mesmo hábito. Olha, a ideia não é só minha, o pensamento não é só meu, eu não sou dono dessa descoberta, não sou eu que compreendi sozinho. Deixa eu conversar com a Marília, deixa eu conversar com a Luciana, deixa eu ver com a Neide aqui o que ela está pensando, porque nós vamos melhorar a nossa questão de um fio útil. Não é para conversar, fazer fofoca, para falar mal dos outros, ninguém tem tempo para isso, não. Mas é para resolver suas inquietações, que às vezes uma amizade, uma pessoa que está ali, eu sempre falo, é interessante buscar as pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Porque a gente encarnado, a gente vai racionalizar dessa forma. Desdobrado, o espírito, né, livre do corpo, ele já vai por sintonia mesmo, por vibração, já está lá com as pessoas que têm o mesmo princípio e valor. Mas às vezes aqui, às vezes a gente ainda dá uma adormecida, né, mesmo acordado, e busca pessoas, às vezes, dos princípios e valores distintos, e aí nessa situação pode comprometer, se for pessoas mais elevadas, com instintos mais enobrecidos, com valores mais enobrecidos que o nosso, ainda poderão nos auxiliar. Mas com valores talvez mais ainda brutos, né? Ainda ignorantes, talvez não vão conseguir dar uma orientação à altura. E aí a gente sabe da importância disso, que nas casas espíritas tem o acolhimento fraterno. Na Igreja Católica tem a confissão, nas outras igrejas tem esse atendimento com alguém que possa. E isso ocorre tão naturalmente entre os espíritos que é feito durante o sono. E essa busca dessa evocação já começa aí nas fibras do pensamento. Na questão 420, pergunta assim: podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos dos corpos? Vou perguntar isso. Olha, um espírito ele vai comunicar com o outro estando completamente despertos os corpos. Quer dizer, o corpo está despertado, está acordado. Aí eles respondem: o espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa.
irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que é mais dificilmente. Olha o conhecimento interessante que essa resposta nos traz. Durante muito tempo, a gente ficou sempre pensando que o espírito, até de uma faculdade mediúnica, que a gente incorporava. O espírito entrava dentro do corpo. Não dá essa palavra uma sensação assim? Teve incorporação. Quando a gente fala incorporação, a gente acha que o espírito entrou dentro do corpo de alguém, né? E aqui eles estão falando, olha, o espírito ele não se acha encerrado no corpo como uma caixa. Não está em alguma coisa assim, em um vaso, né? Em algo assim que eu entro dentro, o espírito entra dentro do corpo e fica ali animando. Então, não, ele fala que o espírito irradia. Pensar que o espírito é uma inteligência em desenvolvimento e que a inteligência ela é materializada pela luz. Então, essa luz, ela tem raios, ela tem energias. O sol é cheio de raios. Então, essa luz que tem o perispírito, que tem o corpo físico, que anima um corpo físico, ela vai irradiar, ela vai sair para fora do corpo. Ela vai utilizar o corpo para uma manifestação, que é a manifestação que é essa aqui que a gente está aqui. Eu estou aqui manifestando. Meu espírito não está dentro do meu corpo, mas ele me irradia, né? Não é dentro de uma caixa, ele irradia por todos os lados. Por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos. Eu posso comunicar com outros espíritos. Até aqui ele não está falando, mas nós sabemos que a gente comunica com o outro pelo o pensamento. É muito comum a gente ver isso nas reuniões mediúnicas, que às vezes a gente quer até acalmar o outro espírito, a gente vai ali pensando, quem está na vibração já vai mandando a comunicação por pensamento. Isso acontece quando a gente está totalmente desperto dos corpos, né? Então, fala assim, olha, consegue, é mais difícil, por quê? Porque a gente não tem treino, a gente precisa treinar a conversar pelo pensamento. E a gente, às vezes, está muito mais treinado no duelo mental, não a comunicação de um pensamento de duelo, a gente negando tudo que o outro está falando, não concordando, mandando uma energia que o outro não vai querer ouvir, né? Então, fica mais difícil, porque é preciso apurar e até mesmo em pensamento, falar algo que atrai o outro até a querer nos ouvir mentalmente. Lá no livro dos médios, na segunda parte, no capítulo 6, no item 11, diz assim: os espíritos podem conversar por transmissão de pensamento. Então, como é que a gente conversa isso? A gente pode conversar aqui um com o outro em pensamento. Isso acontece em reunião pública, em reunião de estudo? Com certeza. Vamos imaginar que aqui eu estaria falando alguma coisa que alguém pudesse assim ficar preocupado, que pudesse causar um mal-estar a alguém. Ou então que vocês quisessem que falasse, tocasse em determinado assunto que pudesse favorecer uma inquietação que está acontecendo consigo mesmo ou com alguém. Então, por exemplo, assim, fala sobre o consolo, Tatiana. Aí você está lá mandando o pensamento. Tatiana, fala sobre o consolo. E o consolo, Tatiana? Começa a fazer as indagações. O pensamento está no ar, lembra? Fica no ar. Todos os espíritos aqui podem ver os nossos pensamentos. Então, eu posso também captar esse seu pensamento. E daqui a pouquinho, eu estou lá falando do que você estava com vontade ou necessitada que eu falasse. Isso ocorre? Ocorre. Em muitas casas, assim, que as pessoas já estão ali ouvindo nas reuniões públicas e preparadas para aquilo, elas vão treinando. Então, os espíritos, eles podem conversar por transmissão de pensamento, sim, independente de estar em vigília ou em sono, de estar encarnado ou desencarnado. O espírito, ele se comunica pelo pensamento. Em estado de vigília, o que diz aqui é que é mais difícil e requer treino, postura. Toda comunicação há uma grande necessidade da gente treinar, seja ela qual for. Não comecei a reunião de hoje agradecendo sinceramente pela a oportunidade que o Cantinho dá para as pessoas que estão chegando de poder se comunicar, poder fazer um estudo, falar.
E a pessoa... E por que a gente agradece essa oportunidade? Porque todo mundo que está começando, como todo bebê, ainda é muito jovenzinho, ainda não tem todo o conhecimento, toda a capacidade, né? Que as pessoas que já estão treinando há mais tempo têm uma facilidade maior. Então, o Delano, quando ele vai fazer um estudo, ele tem muito mais tempo de estudo do que eu. O Valdir, muito mais. Então, quanto mais as pessoas treinam com afinco, com dedicação, elas vão melhorando. E isso é uma comunicação, é uma forma de se comunicar verbalmente. Quando é escrito, nota que o princípio da reunião, na leitura do livro Sinal Verde, a Anália leu um livro falando exatamente do treino de uma comunicação por escrito, para que a gente pudesse escrever aquilo que não vai ofender ao outro. Então, vocês imaginam como que a gente precisa treinar os nossos pensamentos, porque é o meio de comunicação que um espírito tem com o outro. Mesmo estando em vigília, eu estou me comunicando. É como se eu fosse uma antena transmissora onde eu recebo e emito informações. E que informações? Mentais. Então, essa forma de conversar por transmissão de pensamento significa que os pensamentos que eu estou tendo está sendo transmitido. Aqui está falando pelo ar, né? Paira no ar, como eles falaram na questão anterior. Mas a gente sabe que vai pairar nesse fluido cósmico em que nós estamos todos emergidos. Então, ele vai pairar nesse fluido, porque estamos mergulhados no fluido cósmico, como os peixes estão no mar. E é nesse fluido cósmico que vai conseguir emitir aí os nossos pensamentos. No livro dos médiuns também, no capítulo 11, no item 7, diz o seguinte, que o pensamento é atributo do espírito. Gente, olha que legal. Sabe o que é isso? Pensa bem. Ser humano, né? A gente encarnado aqui com esse corpo orgânico, com perispírito e com espírito. Aí a gente vai chamar que a gente está uma alma, né? Mas o espírito seria a alma, e que a gente é humano. Como é que é as nossas atribuições humanas em relação ao reino animal, mineral e vegetal? Qual que é o atributo do ser humano? A fala inteligente, porque tem pensamento contínuo, tem racionalidade. O que é racionalidade? É um pensamento contínuo, que no animal está muito ainda embrutecido, não tem essa sequência de pensamentos, são flashes. Então, qual que é o atributo do homem? Falar com inteligência, com coerência, com lógica, por isso que a gente tem que treinar. Então, desde quando a gente tirou as patinhas do chão, um atributo do homem é a fala, a comunicação, se comunicar, falar dos seus pensamentos. E do atributo do espírito é o pensamento, que pode ser transmitido a outro espírito devido à constituição fisiológica. Olha que interessante que foi colocada aqui essa questão da fisiologia. Por quê? Também não deixa de ser uma faculdade mediúnica da gente poder transmitir os nossos pensamentos para outro. Então, a gente depende também, de uma certa forma, do nosso organismo, né? Dessa glândula receptora, transmissora e receptora que nós temos, que nos aflora aí a faculdade mediúnica, essa mediunidade ostensiva, para que a gente possa atribuir essas situações quando a gente está encarnado e em vigília. É muito interessante a gente estudar sobre essas questões, dessa importância da gente conseguir se comunicar e entender que o espírito não está dentro do corpo, e é por isso que tem essa faculdade, ele se manifesta na matéria, mas ele continua tendo o atributo do espírito, que é o pensamento, e comunicar através do pensamento, com mais dificuldade por causa da constituição fisiológica da matéria densa, mas consegue. Quando ele está desencarnado, essa comunicação é instantânea. Pensou, aconteceu. Pensou, falou. Né? No livro dos médiuns também, lá na segunda parte, no capítulo 25, sobre das evocações, lá no item 282, tem uma questão 5, que diz assim, como os espíritos dispersos no espaço ou nos diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo
as evocações que eles são feitas? Olha que interessante, está perguntando o seguinte, para a gente ouvir um ao outro encarnado, a gente vai depender dessa questão dessa fisiologia, porque a gente vai ter que aprender a falar o que a gente está pensando e comunicar com o outro. Então, até então, para a gente falar com o outro pela voz, a gente precisava de estar numa distância física próxima. Hoje, nós estamos pelo Zoom. Olha quanta contribuição bacana. Então, para eu poder falar com a Neide, que estava lá que está no bairro Barreiro, e eu estou aqui no Castelo, eu teria que pegar, se eu não tivesse o telefone, se não tivesse essa ferramenta da internet, do Zoom, eu teria que me deslocar fisicamente e ir até a Neide conversar com a Neide, para poder falar com a Neide. Aí nós inventamos o telefone. Por que nós? Porque todos nós contribuímos para a descoberta das coisas. A gente deseja, a gente pensa, a gente sonha, e essas vibrações de pensamento vai nutrindo todos aqueles que já estão mais preparados para a obra acontecer. Acontece que a necessidade da comunicação foi tamanha que aí começou a inventar telégrafo, começou a inventar o telefone, e aí chegou um ponto que a gente precisava também de ver a imagem. E chegou agora sim essas comunicações, a necessidade apertou todos nós nesse desejo, e nós agora estamos pelo Zoom, fazendo reuniões, conversando, falando do que a gente quer. Então, nota que essa necessidade de comunicação humana, ela é muito grande e ela acompanha, assim como o espírito também tem essa necessidade de se comunicar. E aí eu vou fazer uma evocação, eu vou fazer uma ligação para a Neide, eu vou marcar abrir uma sala, como a gente abriu agora, e nós vamos evocar e vamos todos nós, espíritos encarnados aqui nessa condição humana, e vamos nos comunicar. A pergunta no Livro dos Médiuns é, se não tem nada disso, se não tem um telefone que eu possa ligar, porque, segundo Chico Xavier, o telefone no plano espiritual só tocava do plano espiritual para cá. Eram os espíritos que queriam comunicar com ele para poder dar os recados, né? E aí, como é que eu vou fazer essas evocações, então? Como é que um espírito vai conseguir ouvir esse chamado, ouvir essa comunicação, de onde ele estiver, do universo, e para poder atender? Aí no livro fala assim, lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 25, sobre das evocações, no item 282, a partir da questão 5. A resposta é, muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares. Olha que interessante, fala assim, olha, fulano, manda recado, fulano está precisando falar com você, pelos espíritos familiares. Recordamos aqui Divaldo Franco, Chico Xavier, que quando eles falavam assim, olha, o fulano está querendo falar com o senhor, olha, está aqui para poder te avisar, que talvez se fosse uma outra pessoa, não iriam acreditar, né? Querendo ou não, era uma espécie de evocação, só que o contrário, do plano espiritual para o plano material. Mas aqui a pergunta era do plano material para o plano espiritual. Então, com o Divaldo e com o Chico, a gente teve um exemplo. Apesar que o Divaldo, a gente pode dizer que foi uma certa evocação da mãe dele para querer saber o dia ou a proximidade de quando ela iria desencarnar, para que Joana ou os espíritos benevolentes a avisasse. E Divaldo, sem querer fazer essa evocação, né, sem querer falar, e a mãe insistindo até que Joana falou, ainda está longe, até que Joana avisou para ela, olha, pode se preparar. Relata lá no filme que ela ainda colocou o vestido que queria e tal. Era uma evocação atendida, mas Joana parece que estava sempre perto do Divaldo. A pergunta aqui é, esses espíritos que estão na realidade, populando todo o universo, como é que eles vão receber essa evocação, essa comunicação, que às vezes a gente faz em prece, faz pedindo no pensamento, às vezes numa reunião mediúnica também faz a evocação, né? Como é que eles vão ver isso? Aí eles falam, olha, muitas vezes prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vos vão procurar. Então, já está ali cercado, já está ali perto e vai contar e vai procurar. Ele fala, porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Gente, essa informação aqui é tão fantástica que é como eles estão falando assim para a gente. Existem
esse modo de transmissão de pensamento, um mecanismo, uma forma que ocorre e que vocês ainda não, nós ainda não temos compreensão disso, porque a gente ainda consegue compreender o telefone, o telégrafo, o telefone, a internet, o Zoom, o computador, mas esse modo dessa transmissão do pensamento, como se opera, ainda é muito difícil. Aí ele fala, olha, o que te posso afirmar, desculpa, gente, o que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que ele chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Olha o modo como a transmissão do pensamento ocorre. É como um choque do pensamento. Choque, a gente pensa de corrente elétrica. Nós temos uma corrente elétrico-química que passa por todas as nossas redes neurais e que dá muitos movimentos. Isso informa que os nossos pensamentos, os nossos neurônios, ao percorrer todo o nosso cérebro, ele também solta essas energias elétricas que hoje aparelhos já conseguem medir e ver as luzes que se acendem no cérebro. E aí a gente sabe que provavelmente essa luz não é produzida pelo encéfalo, mas que ela vem de uma energia, que assim a gente pode se dizer, que é do espírito, que tem uma corrente elétrica no pensamento e que vai dar um choque, uma espécie, né, de choque, uma comoção elétrica, que o espírito vai receber também. O espírito também é uma energia. No início aqui nós não falamos que como se fosse uma luz, e essa luz irradia por todo o corpo, é como então que esse pensamento fosse uma suposição, tá, gente? Eu estou aqui, digamos assim, na estatística a gente tem um termo que a gente usa e eu esqueci agora, quando a gente vai fazer uma projeção para algo que ainda não existe. É uma previsão, mas não é bem assim, esqueci a palavra, me perdoe. Mas então a gente está aqui aumentando, né, a realidade para tentar entender. Então, se eu sou esse espírito que irradia luz por toda parte, que estou para fora do meu corpo, quando eu penso alguma coisa, essa luz vai em direção desse espírito e que dá nesse espírito uma espécie de um choque, uma comoção elétrica e que ele percebe da direção de onde veio esse raio, essa energia, né? Esse pensamento. E vai chamar a atenção de onde vem. Como ele também consegue se irradiar, ele pode mandar também um outro pensamento e pode chegar lá para poder ver. Aqui na matéria, nós já entendemos, e por agora assim dizer, e por exercitar, que nós não precisamos mais se deslocar para nos encontrar. Nós aqui, materialmente falando, podemos estar cada um na sua casa e nos encontrar em um local, sem precisar de sair. O espírito, para se comunicar, ele não precisa também se deslocar totalmente, ele pode ir lá e resolver. Quanto mais evoluído o espírito, mais condição ele tem disso. É como a gente chama se estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele pode entender o que está acontecendo aqui nessa reunião, ele pode olhar para aquele pensamento ali, ele pode receber essas influências, né? Pode dizer que ele ouve o pensamento como na terra ouve-se as vozes. Mas se é uma comoção elétrica, não é bem um burburinho de audição. É como se eu entendi, gente, assim, se é uma comoção elétrica e se eu sou uma energia que vibra, e vocês também são uma energia que vibra, e a gente desencarnado, a gente pensa, essa energia que vibra, a gente solta, emana esse pensamento chega até mim e me dá uma comoção elétrica, esse pensamento entra em mim, faz parte de mim, se mistura em mim, e me dá aquela comoção, e eu percebo que entrou aquela energia. Nota-se que o pensamento da mulher hemorriça, de desejo de cura, ao tentar tocar as vestes de Jesus, Jesus fala que saiu uma energia dele. Saiu uma energia de mim, saiu uma força, né? Uma energia, uma força,
uma virtude, também outra força, outro pensamento. Quanto mais virtudes a gente alcança, mais acende a nossa luz, mais energia a gente tem, mais irradia, né? Digamos assim, esse poder. Nós estávamos falando para a mocidade lá no Albino, para a pré-mocidade, falando até sobre mediunidade. E falando, parece que até um poder mediúnico, né? Ectoplasma, né? Situações assim de teletransporte. Então, é um poder mesmo, é uma virtude, é uma energia. E não vai se ouvir, então, a voz propriamente, mas vai se apoderar daquela, vai absorver aquele pensamento, né? Vai fazer parte dele. Aí ele faz a Tatiana, comparação. Diga, meu bem. olha só, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, que foi muito interessante, que não me aconteceu mais. Possivelmente pode ter acontecido alguma outra vez que eu não tenha reparado. Mas uma vez, eu não era nem do Cantinho ainda, não. Eu era lá da União Espírita Mineira. Aí, o que aconteceu? Eu estava participando de uma campanha do Quilo, cheguei em casa, estava na hora do almoço, porque era de manhã a campanha do Quilo, eu cheguei em casa, estava na hora do almoço, aí minha mãe estava deitada. Aí eu achei estranho, porque ela era a dona da cozinha, era ela que dominava, era domingo, e ela estava deitada. E eu, ô mãe, o que foi? O que a senhora tem? Ela, minha filha, eu tô com uma dor de cabeça. Aí, Tatiana, ela deitada na cama, eu peguei, passei, pus a mão na testa dela assim, falou, ô mãe, vai melhorar. Tatiana, eu pus a mão na testa dela, a dor eu vi, eu senti. Ela passou pela minha mão, que estava na testa dela, e veio para mim. Mas de mim, veio a dor em mim, de mim foi embora. Aí, ela, na hora que aconteceu isso, que foi segundos, ela pegou e falou assim, melhorou, tô boa. Já foi levantando a cama. Eu falei, oh, mãe, que coisa boa, mãe. Aí eu falei com ela, né, que passou para mim, que de mim saiu. Então, possivelmente, foi a energia até do trabalho que eu vim, né? Cheguei em casa com aquela energia do trabalho e a espiritualidade ajudou aí. Sei lá o que ela fez, só sei que aconteceu. Eu achei interessante essa energia, sabe? Essa coisa. Mas é muito interessante. E a gente fica tão feliz de poder ouvir você dizer assim: eu não sei o que aconteceu. Eu senti isso, eu vi isso, eu percebi isso. Você sabe como está o fenômeno, mas você não sabe como que isso ocorre, como é que isso opera. E a resposta no livro dos médios é exatamente disso. Olha, não dá para a gente compreender como que acontece essa transmissão. E nem como que o espírito consegue perceber isso. Mas você tinha uma força ali que conseguiu desfazer aquela outra força. Então, olha, às vezes desvincular, né? Tem muita coisa ainda que a gente ainda, vamos dizer assim, não descobriu, ou que, na verdade, a gente ainda não tem capacidade de entender de uma forma tão tranquila e tão harmônica. Mas isso não deixa de existir, as coisas continuam existindo. É uma infinidade de situações que acontecem que realmente, para a gente entender, a gente vai ter que avançar um pouquinho mais nos conhecimentos, né? Não, e o importante é a gente aumentar a fé, né? Eu falo assim, olha, a gente É. sabe que existe, aumenta a nossa fé, a gente acredita nesse infinitos de possibilidades que tem, né? Que hoje a física quântica já traz a ciência das possibilidades. Então, as possibilidades são infinitas. A gente não quer, talvez, aquela certeza, é isso, assim, assim. Talvez eu ainda não tenha essa capacidade de compreensão e os espíritos nos orientam todo tempo isso, né? O que não significa que a gente vai cruzar os braços sem fazer nada. A gente vai continuar operando no bem, porque independente da gente descobrir como que as coisas são feitas no plano espiritual, nessa transmissão de pensamento, é educar nossos pensamentos, reeducar, né? Ter essa bondade de chegar perto de uma mãe e falar, ô mãe, aquela indulgência, aquela compaixão, né? Tirar você dali, aquele amor, aquela energia, né? Então deve ter emitido ali um raio, né? Que eu fico imaginando a gente todo facetado, né? A gente fica tendo esse corpinho assim, preocupada com o corpo, depois a gente perde ele, vai ficar todo ali naquelas raios, né? Todo facetado. Então chega e emite aquela energia, aquele raio ali e resolve. Acontece, acontece.
E você estava com um pensamento bom, né? Você já conseguiu manipular ali um pensamento tranquilo para sua mãe, de desejo de cura, de desejo de restabelecimento, de compaixão, e muita coisa pode acontecer. Tanto dessa forma, quando eu também estou com os pensamentos talvez não tão felizes, né? Então, às vezes a gente está com o pensamento ali, às vezes no tal do bem feito, né? Ou pensamento bem feito lamentável, né, gente? Oh, meu Deus, vou ter que... É muito triste. Pensamento bem feito, que já foi tarde, pensamento que estava desse jeito, que não devia ser assim. Temos ainda pensamento muito de julgamentos. E não é à toa que Jesus, com muito amor, nos orienta a não julgar. Mas a nossa mente, para começar a desenvolver, ela precisa de um certo julgamento para organizar as ideias, onde a gente classifica as coisas. À medida que a gente desenvolve, a gente passa a diminuir a quantidade de classificação para unir mais as coisas. Quando a gente está vencendo o orgulho e o egoísmo. Então, por exemplo, para eu começar a entender as coisas, a gente até fala, né, de contando, porque eu vejo branco, eu vejo preto, eu vejo o azul, o amarelo, eu tenho uma distinção de cor, porque as cores são diferentes, então eu vou classificando as cores. No ser humano, né? Às vezes as classes sociais a gente vai, a nacionalidade a gente vai. À medida que a gente vai desenvolvendo a mente, aí a gente vai entendendo qual que é a nacionalidade humana, qual que é a família humana, e aí depois a gente aumenta mais ainda, né? Qual que é a família dos espíritos? Ixi, aí agora aumentou demais, porque aqui na Terra nós estamos vivendo uma experiência humana, em outros planetas estamos vivendo experiências diferentes, mas tudo espírito. E aí ampliou-se mais ainda. Então, essa classificação de pensamento que às vezes faz no início da ignorância a nossa mente julgadora, condenadora, pode nos colocar possibilidades de contato com mentes ainda em desenvolvimento e junto fazer um tanto de bobagem. Ao invés de a gente descobrir coisa boa, a gente começa a descobrir um tanto de coisa ruim, né? Que mais tarde, na frente, será motivo de grande reparação, de grande reconstituição, de reeducação, que é um processo mais difícil, mas é possível, a gente usa ele e, graças a Deus, a gente tem como reparar tudo na vida. Nada está perdido. É muito bom, né? E, voltando ainda no Livro dos Médiuns, quando ele fala isso, pergunta assim, será então o fluido universal, que o veículo do pensamento, como o ar é do som, para a gente entender esse mecanismo de transmissão de pensamento, né? E aí eles falam, sim, então esse pensamento, ele vai fazer essa transmissão, vai fazer esse veículo aí, através do veículo dele será o fluido universal, que é o mesmo do fluido cósmico. Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado. Qual que é esse espaço muito limitado? Eu tenho que estar com uma distância próxima. Lembra que eu falei da fala, para mim poder falar perto da Neide sem nenhum aparelho? E aí ele fala, enquanto que o pensamento alcança o infinito. Gente, isso é muito bacana, porque o nosso pensamento alcança o infinito. A Tamara, gente, colocou aqui, Tatiana, você acredita que a pandemia tem comprometido a qualidade dos nossos pensamentos? É difícil hoje ficar com a mente mais tranquila, né? Ó, Tamara, deixa eu te responder. Eu acredito que a pandemia nos traz a oportunidade de melhorar nossos pensamentos. Todo desafio é para o bem. Todo desafio que encontra a humanidade é para que a humanidade supera e avança. Não existe programação no plano espiritual para o mal. Resta medir se como que eu estou diante desse desafio da pandemia. Eu estou em conexão com as coisas que me geram uma comoção, de uma tristeza sem fim, como fosse uma coisa que está para arruinar todo mundo, ou eu também estou conseguindo ver quanta coisa boa está se acontecendo.
Eu dei um exemplo muito interessante para que a gente pudesse assistir o filme O Jogo das Imitações. E a gente vai descobrir que o computador foi descoberto durante a guerra. Então, a guerra é algo deplorável, é o ser humano matando o ser humano, é crise econômica, é fome, é maus tratos. E antes desse desafio horroroso que a humanidade estava enfrentando, de vencer o egoísmo, porque se há guerra, o egoísmo está muito grande, o orgulho está muito grande, um país querendo sobressair para o outro, né? Então, o que é que está acontecendo? A gente conseguiu ter pensamentos e mentes que pudessem trabalharem juntas para o fim da guerra, para a superação de tudo, e hoje nós temos aqui o computador. Não sei quantos estão conversando através do computador, ou é do computador ou do celular, mas eu estou falando com vocês aqui pelo notebook. E que eu agradeço nós, seres humanos, que superamos aquela situação tão conflitante e podemos trazer um benefício. Então, eu preciso, no meu mundo íntimo, ver o que eu posso, então, me superar, né? Eu estou pensando muito nisso, oh meu Deus, eu estou muito. Lógico que a gente vai sentir tristeza pelas perdas, pelas pessoas que morreram, vamos sentir saudades, né? As pessoas também não morrem só de Covid. No momento também tem pessoas que estão desencarnando por causa de outras doenças. Infarto também é motivo de desencarne, AVC, câncer e tantas outras doenças que as pessoas não têm. E isso já acontecia, deixa eu te contar, Tamara, desde que o homem começou a nascer. O homem nasce, o homem morre. E graças a essa doutrina, a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai. E é nessa doutrina bendita que a gente busca toda a força de superar essas questões e de tirar o nosso melhor. Sem fazer nenhuma apologia, mas dá para ver muita coisa boa na pandemia acontecendo. A começar das nossas reuniões terem uma facilidade muito grande de estudo pela internet. Aqueles que antes não conseguiam se deslocar para o cantinho, hoje podem participar da reunião sem precisar se deslocar. Então, vai estar ouvindo uma palavra, um estudo, e de uma forma melhor. Nós começamos a ser muito mais solidários, começamos a pensar o que a gente pode fazer para ajudar, quantas pessoas estão dispostas a envolvidas, até mesmo o Valdir, na terça-feira passada, se não me engano, falou das pessoas que estão doando para o cantinho, querendo contribuir. Como é que eu posso fazer para o cantinho poder ajudar outras pessoas? Porque quando tem muita dor também há muita compaixão. E é uma oportunidade. Eu estou tendo compaixão ou eu estou aumentando o sofrimento alheio? É isso que eu tenho que perguntar. Eu estou falando para a pessoa, nossa, mas está demais, né? Está todo mundo morrendo. Eu estou vindo todo o noticiário e alimentando como se fosse o caos, uma coisa, não. Ah, isso é praga, é Deus que quis agora para a humanidade aprender. Eu vejo pessoas falando assim, é para aprender, porque a humanidade está muito ruim, é pai matando filho, é mãe mais padrasto matando filho, que aí a pessoa parece que quer ouvir só noticiário negativo, como se isso não tivesse acontecido há tempos atrás. Gente, na Idade Média, a tortura e a morte eram muito pior. Então, se a gente olhar para um passado bem distante da humanidade e olhar para agora, nós podemos falar com certeza, estamos passando muito bem por essa pandemia. Estamos passando em bloco, em conjunto, muito bem pela pandemia. Em tempo curto, o mundo inteiro ficou sabendo da pandemia. Nos momentos exatos ali da ONU, das pessoas organizando para tentar entender o que estava falando, a comunicação era para todo mundo. Parecia até obra de André Luiz, parecia Nosso Lar, a pessoa já falava na televisão, estava lá na Suíça, estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo, as medidas eram todo mundo com. Hoje mesmo, estava fazendo um atendimento, uma pessoa que mora em Manchester, no Reino Unido, e ele falou, Tatiana, problemas também de depressão. Por quê? Porque lá, se você estiver na rua, agora não está liberado, está começando a liberar, eles estavam multando a pessoa porque estava na rua. Então, você imagina a pessoa ficar muito presa, sozinha, brasileiro, dentro de um quarto fechado. O que é isso? É para ele ficar perturbado? Não, meu amigo, é para você superar,
porque agora você vai ler mais, você vai ler bons livros. Na hora que vem esses pensamentos tumultuados, você vê que vem um conflito dentro de você, vão fazer uma prece, é hora de superar. Olha, tem esse link, tem esse link. Até convidei ele para participar dessa reunião, mas ele ia fazer a janta lá. Então, assim, é que a gente busca a nossa postura dos nossos pensamentos diante desse desafio da pandemia. Então, se você for me perguntar, é difícil hoje ficar com a mente tranquila? A gente vai ter que te perguntar, depende do referencial. Se você está falando do referencial das circunstâncias atuais, e a gente for comparar na época de Jesus, se a gente for comparar na Idade Média, eu vou falar, hoje é mais tranquilo, é mais fácil. Hoje a gente tem internet, a gente tem televisão, que a gente pode buscar sintonia com o que a gente quiser. Lembra do afinidade e sintonia? Então, o que acontece? Eu me sintonizo igual rádio. Vamos lembrar do rádio aqui, que talvez a Tamara nem deve usar rádio, né? Estou parecendo velha falando de rádio no novo internet. Mas no carro, geralmente, às vezes a gente ainda usa rádio, tá, Tamara? Então, a gente está procurando ali uma rádio transmissora ali, né? Então, a gente está entrando em sintonia com ela. A gente só vai ficar ouvindo aquela notícia se a gente tiver afinidade. Se for uma notícia que a gente não quer, precisa não. Agora, é claro que a gente está num processo de reeducação. Então, às vezes, a gente ainda descobre um desejo muito grande de ver sangue, ver tragédia, ver notícia. Por quê? A humanidade vem de um período de violência e vem melhorando até agora. Então, como é que era meu passado de violência? Então, é quase assim, natural que eu queira ver sangue, que eu queira ver tragédia, que eu estou passando numa avenida, numa via pública, e tem lá um acidente de carro, e eu fico andando devagarzinho, querendo ver ali se tem um corpo esticado no chão. Mas aí eu estou no processo de reeducação. Eu conheci a doutrina espírita. Estou no processo de melhorar meus pensamentos. Aí eu estou passando numa via, tem um acidente, eu faço uma prece, que se tiver alguém ferido, que tranquilize, que os bons espíritos que estão em sintonias com esse pensamento, com o meu, vão poder estar lá pegando essa energia que vem das minhas ideias e trabalhando em prol daqueles que estão ali. Aí eu já mudei, eu já estou reeducando os meus pensamentos. Aí eu vou para a internet, eu vou para o Facebook, eu vou para qualquer situação de entretenimento e estou vendo ali. A vida dá mais do mesmo. O Google descobriu isso muito rápido. Se eu entrei em uma pesquisa e estava falando lá sobre mortes de Covid, estatística, e tem pessoas que já dão notícia assim, quebramos o recorde, eu nunca vi ninguém falar que a gente quebra recorde de número de mortes. Lamentavelmente, as notícias são dadas dessa forma. Em vez de falar quebramos o recorde, porque já estamos fazendo mais vacina do que nunca, já temos tantas vidas já foram conquistadas, né? Não, mas nós mudamos a notícia. Aí o que a gente tem que fazer? Se a gente clicou lá uma vez, o Google vai dar toda hora. Então, existe uma atividade muito bacana, uma ferramenta no coach que a gente chama de blindar a mente. E blindar a mente é justamente isso, é selecionar o que a gente vê, ouve e escuta, né? Que a gente escuta, que a gente vê, que a gente enxerga e que a gente fala. Quando a gente começa a selecionar isso, a gente está no processo de reeducação. Eu estou reeducando os meus pensamentos. E eu tenho que me vigiar. Agora, sinceramente, analisar a coletividade e sair falando que a humanidade, que agora, por causa do Covid, que está todo mundo com difícil de ficar equilibrado, como se fosse agora o período mais difícil, é porque a gente não estudou a história da humanidade. E o período medieval, né, a época de Jesus, gente, a tortura era muito maior, né? Não era Covid, não, era morte, morte de cruz. A ponto de, para ver se estava morto, foi uma lança no peito. Nem tinha sangue para sair, foi água. É muito pior do que Covid. Então, hoje está difícil, mas não está impossível. E nós vamos melhorar. São desafios para a gente superar. E aí a gente começa pelo pensamento, mas não fica só nele. Tem que ter atitude. Não adianta eu pensar que está tudo bem e eu estou lá querendo saber o noticiário da tragédia, comentando com todo mundo, porque é mais um que morreu devido à Covid. A gente faz essas preces por todos que estão passando esse desafio, por aqueles que já foram, por aqueles que ainda vão e por nós, que não sabemos a nossa hora e nem o momento exato de dar o nosso testemunho, se vamos ser infectados ou não.
E se já fomos e conseguimos superar, rendemos graças, mas não nos envaidecemos, porque se fosse um homem de bem, teria morrido. Voltamos para o pensamento, né, gente? Voltamos, então, aqui em relação a essa questão do pensamento. Aí, lá no Livro dos Médiuns, eles falam que o espírito no além é como um viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Ai, que delícia, né, gente? Olha que coisa boa a gente poder conversar aí com os nossos entes queridos, com o nosso anjo da guarda, e a gente fica sem querer conversar, sem querer pensar no bem, e eles vão só virar para a gente poder conversar conosco. É muito bom, né? Vale muito a pena. E aí ele fala: sabemos que a distância nada são para os espíritos. Contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado, como se estivessem muito perto. Então, vamos pensar e treinar esse pensamento positivo agora, Tamara, nesse momento de Covid, que está todo mundo tem muitas pessoas aflitas, como você disse, eu concordo com você. Estamos todos aflitos, eu também tenho meus momentos de aflição. Nessa hora a gente recorre ao bom pensamento, pede ajuda ao nosso anjo de guarda, que ele vem, está falando aqui, ó, vem em nosso socorro, né? Então nós vamos nos exercitando, sabendo que não é o pior das piores, que o pior já passou. Se sabemos e confiamos na teoria da evolução, o ontem foi pior do que hoje. E hoje será pior do que amanhã, porque amanhã, pela teoria da evolução, será muito melhor, né? Então, é nessa fé e nessa esperança que o reino dos céus está próximo, é que a gente educa nossos pensamentos. Na questão 421, diz assim: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Vocês já ouviram isso? Já aconteceu, pode ter acontecido muito com vocês, já aconteceu comigo também. A gente está pensando, assim, daqui a pouquinho as duas falam junto a mesma coisa, ou a pessoa fala o que você estava pensando. Às vezes, gente, até em reunião, assim, pública, ou então de algum estudo, a pessoa está falando alguma coisa, e eu falo, meu Deus do céu, parece que o negócio está saindo da minha cabeça, porque antes da pessoa falar, eu já sei o que ela vai falar. É como se eu já estivesse ouvindo quase que antes dela falar. E essas coisas acontecem. Não é bruxaria, né? Ô, Tamara, eu que agradeço a sua participação, querida. Ela está colocando aqui no chat, agradecendo a explicação, e eu que agradeço a gente poder pensar dessa forma, né? Caminhar um pouquinho desse lado. Então, isso acontece. A pergunta é exatamente isso, né? No Livro dos Espíritos. Como é que se explica isso, então? Que duas pessoas estão tendo a mesma ideia e estão falando talvez junto ao mesmo assunto. O que é isso? Aí eles respondem assim para a gente. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Nossa, olha que legal! A gente consegue identificar de quem que a gente é simpático ou não. Isso não significa que simpatia seja perfeição, não, tá, gente? Nada disso envaidecer. Isso significa que são os nossos pares, as pessoas que estão na mesma afinidade que a gente chama. Lembrando que estamos sempre pelo meio. Existem espíritos mais evoluídos, existem pessoas, os espíritos ainda que estão, vamos colocar atrasados aqui, mas é que estão em desenvolvimento atrás da gente, que nós estamos no meio em atraso. Então, não significa que a gente está ali, tem muita gente simpática e ainda num estado de ignorância muito grande. Mas o que a gente pode entender e perceber nisso é que essa simpatia faz com que a gente pense a mesma coisa. Daí a importância da gente mudar os nossos pensamentos e querer sempre evoluir, como eu citei o exemplo do acidente. Se antes a gente passava por um acidente de trânsito e queria, talvez com necessidade, com curiosidade apenas para, agora a gente já passa e fala, Senhor, ajuda, orienta, toma conta, cuida. E aqueles espíritos que estão simpáticos naquela situação comigo vão estar pensando junto. Imaginem o que não provoca
tantas mentes simpáticas para o bem. Quando no grupo do cantinho nós ouvimos alguém solicitar uma prece, todos nós, e eu tenho certeza que todos, ou a grande maioria, que ouve ali, roga uma prece que sai do pensamento movida por uma emoção, por uma força. Então é um grupo ali, uma coletividade pedindo por aquilo. E aí renova os nossos corações, dá mais força para aquele indivíduo receber aquela energia que ele está precisando. Lembrando que é o que ele está precisando, que pode ser a melhora, que pode ser o desencarne, porque desencarnar é uma grande melhora também. Pode ser uma grande melhora também. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, se for um homem de bem, teria morrido. Quando a gente desencarna no tempo certo, cumpridor do que a gente veio fazer nessa encarnação, é uma grande melhora. E nós sabemos que a doença é uma grande oportunidade da gente de resignação, de expiação, da gente expurgar os nossos males. Mas é duro ver o nosso ente ou qualquer outra pessoa simpática em situações de doença. É duro, nos comove, comove. Ninguém vai sair comemorando, fulano está doente, está tendo uma oportunidade maravilhosa dele se espiar. Ou então ficar indiferente. Não, tá bom, né? Ele está doente, então ele vai melhorar agora sim. Não, nós vamos nos compadecer pelas dificuldades que a pessoa vai enfrentar em superar suas mazelas, porque sabemos o quanto dolorido é para nós. E esse pensamento de compaixão nos une a muitas mentes e nos faz educar os nossos pensamentos para o bem, sem desespero de causa. Diferente de falar assim, não, mas coitado, tá doendo demais, vai muito sofrimento, não vai aguentar, porque Deus fez isso, então vai morrer agora, doendo desse jeito, acabou. É diferente, é um pensamento atormentado, fora um pouco ainda das luzes do Espiritismo. Mas para nós que vamos nos compadecer com a doença, fala, Senhor, dá força, porque tá ruim para mim. É muito legal, eu gosto sempre de citar, da filha da Anissete Bruno, dando a notícia da mãe que faleceu de Covid, que estava sempre em casa, resguardada, e que recebeu a visita de um parente e que ficou doente. Ela fala da dor, muito comovida, com muitas lágrimas, percorreu esse vídeo pelos WhatsApp. E falando que ela também é, mas que mesmo assim que ela sabe que agora a mãe vai encontrar com o pai, que ela está muito grata pelos pais, que a mãe dela era aquela doçura dentro de casa. Então, sabendo da dificuldade, mas da dor que está sentindo. Então, nós vamos nos compadecer, nós vamos chorar, nós vamos sentir saudade, lembrando que essa dor que a gente está sentindo também é um desafio, uma oportunidade para a gente se sentir melhor, para termos pensamentos aonde a gente vai buscar esclarecimento, porque é esse esclarecimento que nos consola. Então, o consolo não é tirar a dor. Quando a gente vai buscar um consolo, ninguém consegue tirar a dor da gente, mas consegue fazer a gente suportar as nossas dores. Consegue falar, mesmo doendo, eu desço aos círculos e agradeço porque o reino dos céus está próximo e morro ou queimada ou pelos leões. Lá na época de Jesus, não era Covid, era crueldade. E eles desciam. Então, a gente passa, um diagnóstico de uma doença difícil ali, um Covid, né? um câncer. Senhor, vai ser dolorido. Talvez seja o meu calvário, mas me ajuda a ressuscitar depois dessa passagem. E vamos ter dor, vamos ter cansaço, vamos pedir consolo, vamos buscar mentes simpáticas que vai nos ajudar. Mas sempre com esse pensamento de que não mais de revolta, como se tínhamos no passado antes de conhecer a doutrina espírita. Mas sabemos que tem sempre gente simpática, espíritos simpáticos pensando conosco, passando conosco a mesma coisa, e quando a gente começa a educar nossos pensamentos, tudo há de melhorar. Nessa questão, Kardec faz um comentário sobre ela. Então, quando ele pergunta, os espíritos respondem, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos?
respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Aí Kardec vai explicar assim para a gente. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a língua dos espíritos. E a gente aqui, popularmente falando, a gente fala que eles falam a mesma língua. Então, a gente até costuma falar, né? Não, mas fala a mesma língua. Às vezes não precisa nem de falar, só de eu olhar, um gesto no olhar, né? Os pais tinham um costume muito de comunicar assim, mas não era por pensamento, né, gente? Era por gesto, era pelo olhar, né? Os pais olhavam para as crianças antigamente e as crianças já sabiam o que os pais queriam dizer, se podia ou não podia, se estavam aprovados ou não. Mas nós, quando temos essa simpatia e temos essa facilidade de convivência, é porque a gente tem ali, eu falo que é os mesmos princípios e os mesmos valores. Por isso que é muito importante a gente ter esse filtro de trazer para dentro da intimidade da gente pessoas que têm princípios e valores semelhantes com nossos, porque aí são os espíritos simpáticos que a gente vai ter uma facilidade melhor para comunicar, sabendo também que esses são os que a gente procura para dentro da intimidade, mas que a inteligência divina, né, que o Pai vai colocar dentro da nossa família, daqueles que vão conviver mais com a gente, pessoas que ainda não são tão simpáticas com a gente e que a gente vai começar já no pensamento o desafio de superar essa antipatia. Como assim? Nada de duelar mentalmente. Que às vezes a gente já aprendeu e não responde, mas fica tudo dentro da cabecinha. E com o estudo de hoje no Irmão Moacir, a gente descobriu que no pensamento não fica dentro do corpo como uma caixa, como o espírito entrasse dentro do corpo, dentro de uma caixa e ficasse lá preso. Ele irradia, o espírito irradia. E o pensamento também irradia. E ele chega, ele alcança ao infinito. Meu Deus, isso significa que o que eu pensar hoje vai pelo infinito afora. Então, eu prefiro começar a educar meus pensamentos do que ter que reeducar e ficar pegando tudo infinito afora aí, esses maus pensamentos que eu tive. Então, eu começo agora com esses espíritos que eu tenho passado grande dificuldade, mesmo na intimidade, de ter uma simpatia, de ter uma sintonia, e começar a mandar pensamentos positivos. Então, eu vou conversar com meu pai, eu sei que o meu pai é muito bravo, meu pai não me entende, meu pai não conversa comigo, eu não já vou pensar tudo isso do meu pai. Ah, eu já vivi essa experiência, eu já vivi passado. Vou conversar com meu pai amanhã. Por quê? Porque hoje eu vou educar meus pensamentos, porque eu vou imaginar o meu pai bem, humorado, feliz, entendendo o que eu falar. Eu vou pensar bem nas palavras, como diz a leitura do Sinal Verde que a Anália leu, né? Eu vou pensar bem nas palavras, como se eu tivesse escrito. Eu vou escrever antes de conversar, porque eu vou educar. O processo de reeducação é muito mais difícil que o processo de educação. Então, reeducar os pensamentos é mais laborioso. Eu preciso treinar escrevendo os pensamentos bons que eu tenho para aquela determinada pessoa, para aquele determinado contato que eu tenho que ter com ele. É meu chefe? Não, mas meu chefe vai ser ótimo, porque eu vou mudar esse pensamento meu, eu vou reeducar meu pensamento. Vai me dar mais trabalho? Vai. Eu vou ter que escrever, eu vou ter que ensaiar, eu vou ter que treinar. Mas a partir de agora, com o conhecimento da doutrina espírita, eu sei que o pensamento ele não fica comigo, ele irradia para o infinito. E eu não quero irradiar para o infinito coisas ruins, mesmo que seja pelo mau hábito passado. Então, eu vou me reeducar. E também vou me educar a pensar em coisas positivas, que vão me levar à ação, que não é pensar em coisas positivas que vai ficar quieta, né? Por exemplo, eu não vou ficar pensando que eu vou encontrar com todos os amigos do cantinho quando o cantinho abrir as portas e a gente poder entrar lá. Pensamento condicionado, né? Eu vou pensar que eu vou encontrar com meus amigos do cantinho, sim, porque o livro dos espíritos, no estudo do irmão Moacir, a gente descobriu que a gente pode encontrar com os espíritos encarnados através do sono e desdobramento, e que materialmente a gente tem ferramentas como a internet, o Zoom, o celular, que a gente pode dar telefonema para matar a saudade.
Ah, quer ver a pessoa? Vamos pelo Zoom, vamos fazer uma videoconferência, a gente pode matar a saudade. Então, eu vou pensar pensamentos positivos que vai me levar à ação. Tô com uma saudade da Marília. Vou ligar para Marília. Marília, como é que você tá? Você tá bem? Quero ver a Marília. Então, vou fazer. Marília, posso fazer uma chamada de vídeo que dia? Quero ver você, Flor. Linda, fala para mim. Vou lá e faço a ligação. Então, a educação de pensamentos positivos tem que ser aqueles pensamentos que me levam a uma ação positiva. E a reeducação dos pensamentos, que são aqueles pensamentos que eu pensava mal, aquelas antipatias que eu já achava que era para eternidade afora, eu vou transformar para uma amizade, eternidade afora, eu não vou fazer isso da noite para o dia, então vou treinar, vou me reeducar e vou me preparar para pensar, para me agir, de verdade. E aí a gente vai educando os nossos pensamentos. Luciana, é até às 18? 18h18, 18h30? 18h15. Já está Então, na hora. já está na hora. Perguntei na hora Está certa. tão gostoso que a gente nem viu o tempo passar. Gente, do mesmo jeito que eu agradeci a oportunidade, eu agradeço vocês estarem comigo hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas essa